Antes de começar o vídeo, gente, eu vou já meio que dar uma explicação geral do que eu vou falar no vídeo, mas assim, não assinei nenhum cursinho esse ano, nada. E tudo que eu vou usar para estudar, eu já tinha aqui em casa, né, de livros teóricos, apostilas e tudo mais, e coisas que eu vou achar no YouTube de forma gratuita. Então, gente, eu vou começar mostrando alguns livros e apostilas que eu tenho aqui em casa. Esses que eu tô mostrando são do Isaac Mackenzie e eu ganhei todos eles, os livros e as apostilas que eu vou mostrar ainda. No total são 8 livros, divididos em 1 e 2, e as matérias são divididas em Biologia, Química, Matemática e Física, Humanas e Linguagens. Tem alguns assuntos que eu não tô afim de ver aula, porque eu vi ano passado, eu tenho as anotações, e eu vou direto para resolver os exercícios no livro, porque não vejo mais, só se eu tiver dificuldade, obviamente, de ficar assistindo novamente todas as aulas que eu vi ano passado. Aí vou usar o livro para fazer os exercícios e revisar alguma teoria, se eu achar necessário. Agora são as apostilas e também tem esses livrinhos, né? São 4 livrinhos assim de redação e de inglês. Como eu não estudo inglês pro vestibular, não tenho dificuldade alguma, eu vou usar esses livrinhos aí para responder questões, porque tem algumas questões aí nesses livrinhos. O de redação ainda não olhei 100% o que tem dentro, mas não acho que eu vou usar, não, esse livrinho de redação. As apostilas são 3. Tem essa mais fininha, que é de revisão, que é um monte de questão sobre... dividida, né, nas matérias. E essas maiores são um caderno de aula, que é pra você resolver, né, se você estivesse tendo a aula, no caso. Mas tem mais um monte de exercícios nessas apostilas também. Então, assim, em questão de exercício, eu tenho muito exercício para resolver. Já que eu não estou assinando nenhuma plataforma para resolver exercícios e coisa do tipo, eu tenho as apostilas e tenho mais alguns outros livros teóricos ali para responder. Que eu acho que eu vou mostrar esses livros aí, fazer um outro videozinho mostrando esses livros aí. Então, gente, os outros livros que eu falei que tinha aqui na estante, ó, são esses aqui. Aí tem um de filosofia, esses dois aqui de arte, língua portuguesa, linguagem, sociologia, história do primeiro ano, física, são 3 livros de física. Tem esse aqui de química também, são todos do primeiro ano, esses aqui, ó, de física, química, história e biologia. E esse último aqui de geografia geral e do Brasil. Esse livro aqui é muito bom, o conteúdo dele. E é isso, tem alguns exercícios também nesse livro, caso eu queira fazer e tal. Mas não acho que eu vou usar muito esse ano, não, esses livros aqui. Agora eu vou tentar mostrar, assim, bem rápido, assim, anotações, cadernos, agenda que eu vou usar esse ano. Essas são as anotações que eu fiz em 2025, 2024, que eu vou... Realmente, se eu quiser ver algo sobre a teoria, alguma fórmula, tem tudo aí. Essa que eu tô mostrando aí é de matemática. Se eu tiver alguma dúvida, eu vejo no YouTube, boto um post-it aí, mas fazer anotação mesmo, não preciso. Esse é de história e sociologia. Eu quero fazer, né, pegar os pontos principais de tudo que eu anotei, fazer uma ficha ou um mapa mental. E por último, esse caderno que tem matemática, biologia, redação, literatura e química. É a mesma coisa que eu quero fazer com as outras anotações. Fazer mapa mental, fichinha, fazer um resumão para no final do ano eu preciso, óbvio, ao longo do ano também, na hora de revisar, ter tudo bem mais fácil ali. Não precisar ficar olhando esse monte de anotação, esse monte de coisa. Ano passado, 2025, como eu assinei a plataforma do Ferreto, eu imprimi os módulos de geografia. E esse ano, quando eu for estudar geografia, que eu vou estar mostrando agora aí, tá vendo? Eu imprimi tudo e eu assisti as aulas, né, pela plataforma do Ferreto. Esse ano, para revisar, eu vou utilizar eles. E quando eu for assistir alguma aula, eu vou fazer as anotações nesses papéis mesmo, porque não tem necessidade de desperdiçar esse tanto de papel que eu imprimi ano passado. E esse ano eu vou usar esses 2 cadernos apenas, um para linguagens e humanas, outro para exatas e naturezas. Esse que eu tô mostrando agora é o de humanas e linguagens. Essas anotações são de história. E eu, né,
Não tô fazendo igual fiz ano passado, dei a doida, anotei um monte de coisa. Estou anotando só os pontos principais do assunto e tal. E depois já vou fazendo exercícios. Não preciso mais fazer um monte de anotação, não. Tenho esse outro também, que é o de exatas e naturezas. Fiz uma revisão de matemática básica. Fiz algumas anotações. Também, mais pra frente, fiz algumas anotações sobre física básica também. Uma revisão geral, sabe? Só com os pontos principais, algumas fórmulas e tudo mais. Que, assim, não tem necessidade de anotar tudo, se eu não vou usar tudo que eu anotar. Tenho esses 2 caderninhos. Tem mais alguns na estante também, que eu quero fazer de caderno de erro, né? Vi muita gente recomendando, falando sobre. Quero fazer e vou dividir em um pra a mesma coisa, uma das linguagens exatas e naturezas. Quero fazer também um de repertório, de redação e tudo mais, mas eu ainda estou pensando em como fazer. E por último, minha agenda que eu comprei, menos de R$18, eu acho. R$18 não, de R$20, não lembro quanto foi exatamente. E ela é bem simplesinha, cumpre o necessário. Eu faço a lista do que eu tenho que fazer e tudo mais. E assim, ano passado eu não fiz isso e acho que me atrapalhou um pouco. Esse ano estou me organizando certinho. E por último, aqui no YouTube, que vai ser o meu cursinho desse ano, eu vou mostrar os professores que eu vou usar. Matemática, vou continuar usando o Ferreto. Física, vou continuar assistindo as aulas do Boaro. Química, eu vou usar o canal do Marcelão da Química. Biologia, vou continuar com o Samuel. E também agora vou ver o professor Guilherme também. Geografia, tem um projeto Enem da Thaís Formaggio no YouTube. Vou usar também o professor Ricardo Marcílio. Agora, filosofia, sociologia, história da arte. Vou assistir tudo pelo canal do Parabólica, do Pedro Renó. Eu gosto muito dele. E assim, tá tudo bem dividido lá nas playlists no YouTube dele. Então, assim, bem mais fácil pra mim, que gosto de tudo bem organizadinho. Gramática, eu vou estudar com o professor Fábio Alves, que se vocês forem ver, eu já estudava com ele lá no comecinho do canal, eu já estudava gramática com ele, acho ele um ótimo professor, assim, os vídeos dele são muito bons. E assim, por enquanto, é isso os professores que eu vou usar. Acho que no geral era isso que eu tinha pra falar. Estou usando esse mês de fevereiro como um teste, vendo o que tá dando certo, o que não está dando certo. E acho que é isso.